Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre funções, tá certo? Separei aqui uma questão específica que vai dar para a gente praticar um pouquinho como criar nossas próprias funções, tá certo? Então a questão de hoje vai ser essa aqui: sortear dois números primos entre 0 e 10.000 e apresentar a média aritmética entre eles, certo? Eu quero fazer isso usando três funções: uma para a média, uma para o sorteio e outra para verificação se o número é primo ou não. Semelhante àquela questão lá da atividade 2 que vocês fizeram, né? Então, como a gente vai trabalhar com sorteio, eu já coloquei aqui o include time.h e o sRange aqui no início da minha função main, tá certo? Lembre que isso aqui é para que toda vez que eu rodar o programa, ele sorteie números diferentes, tá certo? Para ele não ficar sorteando os mesmos números sempre, beleza? E aí vamos pensar um pouquinho em como criar nossas funções. Para a gente criar nossas funções, a gente precisa saber três coisas principais. Nós precisamos saber quais são as entradas, que vão ser os nossos parâmetros para a função, qual vai ser a minha saída, que vai definir o tipo da minha função e vai definir também o valor que eu vou retornar pela função, tá certo? E o processo, que é basicamente a forma como a função vai ser realizada, beleza? Então, vamos pensar um pouquinho. Para a função da média aritmética, certo? A saída da média aritmética vai ser um número float, né? Um número real. Já que eu tenho uma divisão por 2, eu posso ter uma média 7,5, por exemplo. Então, minha saída vai ser do tipo float, certo? Eu vou precisar retornar um valor float para essa função da média. Então, vou colocar aqui float, média, e entre parênteses, eu vou precisar colocar os parâmetros de entrada. O que é que eu preciso para calcular a média entre dois números? Certo? O que eu preciso são basicamente dois números. No caso aqui, pode ser dois números inteiros ou dois números float. Certo? Vou colocar aqui float, vai dar no mesmo, certo? Para a gente vai dar no mesmo. Então vou colocar aqui dois valores float, vou chamar x e y. Beleza? Daí qual vai ser o resultado? Como é que eu calculo a média aritmética desses dois números? É simples, né? É só somar os dois e dividir por 2, certo? Então, o valor que eu vou retornar vai ser o quê? X mais y dividido por 2. Esse vai ser o valor que eu vou retornar por essa função. Vai ser o resultado da média desses dois números. Beleza? Bem simples, né? Então, essa aqui é uma função bem simples de média aritmética, né, entre dois números. Beleza? Depois, a gente pode ver como fazer uma função para vários números. Mas, por enquanto, vamos pegar aqui para dois números. Beleza? Aí vamos para a segunda função. Nossa segunda função é a função de sorteio. O que é que eu preciso para sortear um determinado valor? Certo? A minha saída vai ser o valor sorteado. Beleza? E a minha entrada, quais vão ser as minhas entradas necessárias? Eu vou precisar do valor inicial, o valor final, e aí o restante eu posso calcular. Beleza? Usando esses dois valores, eu vou sortear um número entre eles. Beleza? Então, aqui nós estamos trabalhando com números primos. Números primos são inteiros, então a saída vai ser inteira. Certo? Eu vou sortear um número inteiro entre esses valores. Então, vou colocar aqui int
sortear, vou chamar aqui de sortear. Quais são as entradas necessárias? Eu vou precisar aqui do valor inicial e vou chamar aqui de valor final. Isso aqui que vai determinar o intervalo do que eu vou sortear. Beleza? E para eu sortear, eu vou fazer um range, né? Eu vou colocar aqui uma variável, mas ela realmente não é necessária, certo? Só para a gente ver que a gente pode colocar uma variável aqui para receber esse valor. Então, vou colocar range. Lembrando, para sortear, vou colocar range %, o número de opções. Quais vão ser os números de opções? O número de opção sempre vai ser o valor final menos o valor inicial mais 1. Beleza? Se a gente for sortear um número, por exemplo, de menos 50 até 50, vai ser 50 menos 50 mais 1. Então, vai ser 101 opções. Certo? Mais o valor inicial. Essa aqui é a formulazinha para a gente pegar, sortear um valor entre esse valor inicial e esse valor final, certo? Nesse intervalo, beleza? E aí a gente bota aqui o return x. Em funções simples como essas, a gente não precisa dessa variável aqui, tá certo? A gente pode colocar diretamente o valor calculado, assim como coloquei aqui o da média. Mas aí fica a critério de vocês, beleza? Coloquei aqui das duas formas para a gente perceber que pode fazer das duas formas aqui. Ok? E aí vamos para a terceira função que a gente precisa. A gente precisa verificar se o número é primo ou não. Beleza? Então vamos lá. Qual a saída? A saída é se é número primo ou não. Né? Verdadeiro ou falso. 1 ou 0. Então eu posso colocar aqui como inteiro ou como booleano, se você estiver utilizando o tipo booleano, mas vou colocar aqui como inteiro, que é mais padrão para todo mundo, certo? Inteiro, vou chamar aqui de primo, certo? E o que eu vou precisar? Qual a entrada que eu preciso? Eu preciso verificar se um determinado número é primo ou não. Então eu vou precisar somente desse valor, desse número, certo? Vou chamar aqui de in, beleza? Então, int primo, int n. Vou receber um inteiro e vou retornar 0, vou botar aqui como comentário, retornar 0 se não for, ou 1 se for. É isso aqui que eu quero que essa minha função faça, certo? Então vamos tentar pensar na melhor maneira de fazer isso. Existem infinitas maneiras da gente fazer isso, mas vamos aqui tentar pensar numa maneira mais eficiente da gente fazer isso, tá certo? Então, o único número primo que é par é o número 2, tá certo? Então a gente pode começar fazendo essa verificação. Se o número for 2, eu já sei que ele é primo. E aí, uma vez que eu já verifiquei se ele é número 2, eu não preciso mais verificar nenhum outro número par, tá certo? Então, eu já posso colocar aqui, por exemplo, se o n for divisível por 2, ou seja, se ele for par, eu não preciso verificar ele. Eu já sei que ele não é primo, tá certo? Então, eu posso verificar. Se o n mod 2 for igual a 0, outros aqui que eu sei que não são primos, são os números menores do que 2, certo? A gente só está pegando valores positivos,
Então o 0 e o 1 também não são primos. Então nessas situações eu já posso retornar aqui o 0, o falso, tá certo? Se o número não é 2, ou se ele for menor do que 2, certo? Ele não é primo. Eu já sei que ele não é primo, então vou retornar 0. Beleza? Todos os outros números eu vou ter que verificar os divisores deles. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui do divisor, de um divisor, certo? Divisor 3, por exemplo. A gente não precisa começar do 2, já que a gente não vai verificar os números pares. Eu só quero verificar aqui os números ímpares. Beleza? Então eu vou começar aqui do divisor 3. Enquanto ele for menor do que a metade do número. Beleza? Eu não preciso ir além da metade, porque o menor divisor é o 2. Depois da metade dele, ele não vai ter divisor nenhum. Tá certo? Isso é uma propriedade dos números inteiros. E aí, o meu D, eu vou somar de 2 em 2, já que eu quero ir somente os números primos. Então, começo aqui do 3, depois vou para o 5, para o 7, para o 9 e assim por diante. Beleza? Se eu encontrar algum divisor dentre esses, ou seja, se o N for divisível por qualquer um destes divisores, já sei que ele não vai ser primo, certo? Então, eu vou retornar 0. Beleza? Verifiquei todos os números ímpares até esse valor aqui. Se eu não encontrei nenhum divisor, terminando aqui esse for, eu sei que ele é primo. Beleza? Então, terminando aqui o for, eu posso dar um return 1. Então, essa aqui é uma das formas da gente fazer. Como eu já falei várias vezes, a gente não vai requisitar que vocês façam da melhor maneira possível, né? A gente só quer que vocês façam algo que funcione, beleza? Mas é sempre bom a gente ter em mente que a gente pode fazer algo mais eficiente, certo? Mesmo esse código a gente ainda pode melhorar e deixar mais eficiente em termos de verificações. Então, com isso daqui eu tenho uma função para verificar se esse número que ele vai receber vai ser primo ou não. Se ele for primo, vai retornar 1. Se ele não for primo, ele vai retornar 0. Sempre que a gente chamar essa função, passando o número, ele vai retornar uma dessas opções. Beleza? É importante, pessoal, se uma função vai ter um retorno, é importante que durante o código ele precisa encontrar um retorno. Beleza? Então vamos lá. Nós fizemos as 3 funções e agora é só juntar essas funções lá na minha main para fazer o que se pede, certo? Quero sortear 2 números primos entre 0 e 10.000, apresentar a média aritmética entre eles, certo? Então, vou sortear 2 números, A e B. Primeiro vou sortear A. Ele tem que ser primo, certo? Então, o que acontece? Vou utilizar aqui um do while, porque eu quero continuar sorteando ele enquanto ele não for primo, certo? Ou seja, enquanto primo A for diferente de 0. Ou melhor, diferente de 1. Certo? Então eu vou repetir enquanto esse A não for primo. Certo? Ou diferente de 1, ou então colocar aqui igual a 0.
Acho que assim fica mais fácil da gente visualizar, certo? Enquanto esse valor não for primo, eu vou repetir. Tá certo? E o que é que eu vou repetir? Eu vou repetir o sorteio. A vai ser igual ao quê? Sortear. Eu vou sortear um valor entre 0 e 10 mil. Simples assim. Eu vou passar os valores dos meus parâmetros para a minha função, e a minha função vai retornar um determinado valor que eu vou colocar aqui no A. Certo? A mesma coisa aqui o primo. Quando eu chamo primo A, eu estou passando o valor de A como parâmetro, e ele vai me retornar, isso aqui vai ter um valor ou 0 ou 1. Então eu vou estar verificando se 0 é igual a 0 ou se 1 é igual a 0. Beleza? Quando 0 for igual a 0, ou seja, quando o primo de A retornar o valor 0, ou seja, quando A não for primo, eu vou repetir. E vou sortear um novo número até que ele sorteie um número primo. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o B. Certo? Eu só vou copiar aqui, modificar aqui para o B. Ah, professor, por que você não coloca esse B, o sorteio do B lá dentro do mesmo while e coloca aqui o OU? Bom, se eu colocar aqui OU, por exemplo, se eu colocar aqui OU primo B igual a 0 e o B aqui, a cada repetição eu vou estar sorteando os dois valores, certo? Eu não quero sortear. Se eu já encontrei o número primo em A, eu não preciso sortear ele de novo, certo? Então, não vale a pena a gente colocar aqui junto na mesma repetição, certo? Se a gente colocar junto, a gente teria que fazer uma outra verificação aqui, se ele já for primo, e aí não é interessante computacionalmente para a gente, certo? Por isso eu estou colocando aqui em separado, beleza? Repetindo, fiz o sorteio de A. Quando ele sair aqui dessa repetição, eu tenho certeza que ele vai ser um número primo. Vou sortear o número B. Quando ele sair aqui dessa repetição, eu vou ter certeza que ele é um número primo. Tá certo? E aí, depois de sortear os dois números, eu só preciso calcular a média, né? Então, eu vou colocar aqui em cima uma variável m para receber a minha média. E eu vou dizer que m vai ser igual a média. E vou passar os dois valores, o valor A e o valor B. Certo? E aí é só dar um printf. A média dos valores sorteados, ou melhor, dos primos sorteados, é %. Eu coloquei ali como inteiro, mas a média é float, certo? Então, vamos colocar aqui %f m. E vou modificar ali a minha média para o tipo float. Beleza? E pronto. Com isso, já devemos ter o resultado esperado. Nosso programa vai começar. Vou ter aqui o sorteio realmente aleatório a cada execução. Tenho aqui os valores A e B que eu vou sortear. O float da minha média. Sorteio A. Enquanto ele não for primo, eu vou continuar sorteando. A mesma coisa aqui para o B. Enquanto ele não for primo, eu vou continuar sorteando. E aí depois calculo a média
entre esses primos sorteados. Beleza? Se você quiser, podemos colocar aqui também os primos sorteados, né? Então vou colocar aqui um printf para a gente verificar. Primos sorteados %d e %d barra n A e B. Ok? Então, vamos verificar quais foram os primos sorteados e a média desses primos que foram sorteados. Ok? Colocando aqui para rodar, vamos verificar aqui. Pronto. Primos sorteados, 5.417, 1.361. A média dos primos sorteados, 3.389, exato, já que são dois números primos, então, ou dois números ímpares, então, beleza. Esse aqui foi a média desses dois valores, certo? Eu não vou ficar aqui verificando se isso aqui é inteiro, ou se isso aqui é primo ou não. Beleza? O meu código já fez isso por mim. Ok? Se a gente quiser limitar o intervalo, a gente é só modificar aqui esses parâmetros. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, 0 e 10, eu vou sortear números primos entre 0 e 2. Pronto. E 3 e 2, 2,5. Se eu rodar de novo, 5 e 7, média 6. E assim por diante. Certo? É possível também, aqui eu estou sorteando dois valores, né? Se o intervalo vai ser igual para todos, é possível a gente definir lá uma constante, né? Vocês lembram lá como definir constante? Então, posso definir lá uma constante VI, por exemplo, 0. Definir uma constante VF, 10.000, para eles servirem como o valor inicial e o valor final do meu sorteio. E aí, lá para os meus sorteios, é só passar esse VI e VF. Beleza? Se eu estiver fazendo vários sorteios, é só modificar lá o intervalo lá no início. Eu não preciso ficar modificando toda vez que aparece o sortear. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa questãozinha aqui tem o propósito de mostrar como a gente criar as nossas próprias funções, certo? Com passagem pegando o valor como parâmetro e como juntar elas no nosso problema, né? No nosso código principal, no nosso main, a nossa função principal, para fazer o que se pede. Ok? Depois nós vamos fazer outros exercícios tratando essas funções. Beleza? Não se esqueçam de praticar e colocar as dúvidas lá no fórum. Até mais!